Queridos, já ouvimos hino de louvor, ouvimos saudação, mas agora chegou o momento especial da palavra. O hino apenas é uma preparação para a palavra, então nós precisamos ouvir da palavra, amém? Quero convidar o pastor Gilmar, tem toda a liberdade nessa noite para louvar, pregar aquilo que Deus tem a fazer em nosso meio. Nosso pastor vai estar orando pelo pastor Gilmar com toda a liberdade nessa noite. Eu creio que Deus vai usar poderosamente a vida dele através da sua palavra, amém? Glória a Deus. Abre o teu coração e vamos ouvir a palavra do Senhor. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da tua palavra, Senhor Deus, eu quero apresentar o teu servo, que o Senhor venha usar como o Senhor tem usado na área do louvor, na área da palavra, Senhor Deus, para falar conosco, Jesus amado. Que o Senhor possa falar com cada coração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gilmar, com toda a liberdade. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vai ser. Quero convidar minha filha a louvar o hino comigo aqui. Minha filha Jéssica. Essa é uma de 5, tá? Glória a Deus. Aí eu casei com a minha esposa e arrumei mais 5. Jesus é bom. Glória a Deus. Não sei como tu chegou nessa noite. Como disse o Severino, os louvores prepararam os corações, né? Que você possa nessa noite abrir o coração para que Jesus fale contigo nessa noite. Posso soltar? Deus maravilhoso, aleluia. Você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em teu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era homem bravo e ele era sem maldade. Eu era mentira, ele era a verdade. Eu estava em minha guerra, só ele tinha paz. Meu nome é Jesus Cristo e eu era Barrabás. Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Você vai se livrar da morte, seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, Você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em teu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava
Louvado seja o nome do Senhor. Nunca uma música foi tão certeira como essa, né? Porque ela realmente expõe a nossa natureza como nós éramos. Livro de João, irmãos. Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Estamos contentes por estar aqui. Pastor Adriano, nosso amigo, Severino, como já falou, já foi ovelha nossa, glória a Deus. E hoje Deus nos leva então lá para o Rio de Janeiro. Meus irmãos, quando eu saí daqui do Rio de Janeiro, daqui de Santa Catarina, eu achei que sabia orar. Eu achei que já tinha evangelizado. Eu achei que era crente de verdade. Não. Medo grande. Não sabia nada disso. Lá tem sido uma experiência cada dia, cada momento, para a glória do Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: e era necessário passar por Samaria. Amém? Tomai assento. Glória a Deus. A minha esposa podia ter contado, ela tem um testemunho do evangelista amigo dela. Eles já ouviram falar aqui do micro-ondas? Quem já ouviu falar do micro-ondas aqui? O que é o micro-ondas? Micro-ondas, o tráfico, quando pega alguém que deve para eles, ou que fez alguma coisa que eles não gostaram, eles levam para o morro lá em cima e vestem a pessoa com vários pneus de carro, caminhão, conforme eles encontram. E lá tem abundância, tem bastante carro, tem bastante borracharia. E aí enche o carro de gasolina ou de álcool, óleo diesel, e mete fogo, e ali eles queimam a pessoa. E ali tinha então um jovem que estava nessa situação, né? E esse evangelista, que é amigo da Sandra há muito mais tempo, eu conheci ele assim meio rápido, mas ela conviveu, congregou com ele, né? Conheci ele bastante. E ele estava então fazendo evangelismo nesse lugar, né? No complexo do Alemão, né? No complexo do Alemão são várias favelas que formam esse complexo, mais de 20, 30 mil pessoas cada favela. Né? Então esse complexo tem em torno de 500, 600 mil pessoas nesse complexo. Muita gente. E ele evangelizando soube que alguém estava no micro-ondas e foi até lá, pediu autorização para falar com o chefe e pediu para o chefe se ele podia evangelizar, já que aquele jovem, já que ele iria morrer. E o chefe, tá bom, foi lá e evangelizou. O menino chorou, aceitou a Jesus e disse: o pastor, eu não quero morrer, eu queria sair daqui. Aí o pastor disse: mas você aceitou a Jesus de verdade? Aceitei. Então é o seguinte, eu vou ali lutar pela tua alma. E voltou a conversar ali com o chefe do morro ali e disse: chefe, é o seguinte, o senhor me conhece? Ele era do tráfico, ele era um menino que havia saído do tráfico, então todo mundo conhecia aqueles homens, ela conhecia ele porque ele morava por aí e era bem visto no meio ali, que quando você sai do tráfico para Jesus, eles respeitam muito isso. Se você for verdadeiramente cristão, ele sabe se você está mentindo, se é cristão, se não é. E depois de alguma barganha ali, ele conseguiu então que o chefe disse: olha, o negócio é o seguinte, eu até libero, mas eu te dou 1 hora para você tirar, descer com ele daqui, lá embaixo. E era longe, moço. E agora, não tinha ninguém para ajudar ele. Ele pegou o celular, ligou para um outro pastor que mora perto da nossa casa, também amigo há muitos anos da Sandra, e disse: pastor, eu estou aqui com problema, se assim preciso de ajuda. Era no domingo de manhã. E contou a situação, o pastor disse: já estou indo. Pegou o carro, chamou um outro amigo e rodaram mais ou menos 30 quilômetros. A sorte não que era domingo, não tinha movimento. E eles conseguiram chegar no pé do morro, e lá já tinha
informação que iria chegar e que iria subir, porque o carro não sobe lá em cima, deixaram o carro e subiram ao encontro do pastor lá em cima e chegaram lá, ajudaram ele a tirar os pneus e o chefe dizendo, ó, falta tantos minutos. Irmãos, lá não é que nem nós aqui, lá é que ela, que às vezes nem uma bicicleta passa. Muitas vezes não passa nem bicicleta, tudo apertadinho. Ele com muito custo, irmãos, e eles lá de cima, olhando, né, com o binóculo, o rádio, comunicação, avisando, ó, passou aqui, passou ali, porque a ordem que o chefe deu para os outros membros da facção é que se ele não chegasse lá embaixo no portão principal, no final de 1 hora, todos morreriam. Louvado seja o nome de Jesus. E eles conseguiram chegar ali, irmão, nos últimos minutos e passaram, glorificando, exaltando a Deus, entraram no carro e foram embora. Uma alma foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Às vezes achamos que sabemos o que tem. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes achamos, eu vou só entregar o folheto, mas não sabemos o valor que pode agir na vida de quem está recebendo. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que fazer com alegria, fazer com carinho, com empenho, oração, Senhor. Me mostra para quem eu entregar, Senhor. E quando aqueles que pegarem esse folheto, o Senhor possa tocar. E Deus vai fazer coisa tremenda. Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui então, nessa passagem, Glória! ela poderia ter contado uma outra passagem, né? Meu avô, que você estava com o outro falecido esposo dela, junto com o teu pai, né? Também foram no morro, e quase que eles não saem porque iam metralhar eles. Aleluia! Mas no final de tudo isso, uma alma foi salva. Depois de alguns anos, um desses meninos encontrou o pai dela, que era pastor, e eles na igreja, e veio ali dizer que tinha aceitado a Jesus por causa da oração deles aquele dia. Aleluia. Aleluia, Deus. Estavam todos confusinhos, irmãos. Eles não estavam, aleluia, com florzinha, não. Estava ali o grupo vendendo, aleluia, cocaína, vendendo crack ali. Eles passaram no meio, aleluia. E quando retornaram, pediram para orar ali, e foi uma bênção ali. E Deus salvou aquela alma. E segundo o relato da minha esposa, outros que estavam junto não tiveram a mesma sorte, né? Acabaram morrendo. Dias depois dessa oração, outros que não quiseram sair do tráfico acabaram morrendo. Era sim a última oportunidade que Deus estava dando para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, porque como estamos falando de missão, aleluia, precisamos valorizar esses momentos. Precisamos valorizar as oportunidades que nós temos. Irmãos, não sei se os irmãos têm ouvido relatos de pessoas no Oriente Médio aceitando Jesus, no Iraque, no Irã, naqueles países ali que realmente é difícil. O Iêmen é um dos países mais difíceis que tem ali. E sabe como que eles estão aparecendo, irmão? Jesus está aparecendo em sonho para eles. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, alguns países ali da África, que são países muçulmanos, né? Até estava vendo esses dias, Moçambique, né? Moçambique é o país que mais está matando cristãos nos últimos dias. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos num país maravilhoso, onde temos uma legislação que nos privilegia, que nos protege. E o que nós estamos fazendo? Irmãos, Barra Velha tem problemas? Tem, mas é uma bênção. Até minha esposa, hoje, né, tarde, ela brincava, fez uma chamada de vídeo com a mãe e a irmã dela lá, aí brincando lá com eles, que ela estava com saudade dos tiros, né? Porque onde nós moramos não é favela, mas os morros tem favela e tem facção. E nós escutamos da nossa casa quando eles estão trocando tiro. Às vezes a PM, a Polícia Civil, entra com um helicóptero, nós escutamos as rajadas de metralhadora.
dos traficantes para as polícias. E quando é facção, é pior ainda. Facção contra facção é pior ainda, irmãos. Então nós estamos num lugar maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, se cada um aqui, levanta a mão aqui, quem não é membro dessa igreja aqui, levanta a mão. Quem não é membro? Minha esposa e os irmãos ali. Mas irmãos, ainda tem bastante gente. Se cada um de vocês se comprometer com Jesus para ganhar uma alma por ano, em 2, 3 anos, em 2 anos você já tem que aumentar essa igreja, porque Deus vai fazer, mas precisa haver um comprometimento. Aleluia! 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 Quantos gostariam de estar aqui e não estão, irmãos? Irmãos, Deus me deu a misericórdia de trabalhar no presídio. O Severino lembra aquele tempo que estava no presídio, era o tempo que ele esteve comigo ali na igreja, ali, irmãos. Enfrentei muita coisa, irmão. 6 vezes tentaram me matar, colocaram pistola, 38 na minha cabeça, irmãos. Aí na entrada da minha casa ali, eu ia para o sertãozinho ali, 2 vezes fizeram tocar e eu passei na frente deles e eles não me viram. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é urgente nós pregarmos o Evangelho. Os irmãos estão vendo, irmãos, o nosso continente aqui, da América do Sul, não tinha, até pouco tempo, não se ouvia falar de terremotos, não se ouvia falar de tsunami, né? Não ouvia falar de furacão, tornado, nem sonho. Agora não, irmãos, está sendo constante, irmãos. Está, aleluia, como deu aquele terremoto, agora que deu um terremoto grande no Chile, deu um terremoto também na Venezuela, o norte do país ali, irmãos, o norte do nosso país sentiu muito o tremor da terra. Esses dias minha esposa estava vendo que até no Rio de Janeiro, um lugar lá que a terra tremeu. O que é isso, irmãos? Nós estamos no final dos tempos, irmãos. Jesus está voltando a qualquer momento. E como o hino que a irmã cantou aqui, o hino 16, né? Como é que eu vou fazer? O que eu vou dizer para Jesus? Jesus, eu não sabia pregar. Eu não preciso pregar para minha alma. Se você dobrar o joelho e orar, aleluia, Deus vai proporcionar um momento, Deus vai colocar na tua boca o que falar, na forma certa, e Deus vai convencer, porque é Ele que convence, não é eu e você. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Deus seja Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui essa palavra, irmãos, aleluia, o livro de João, nós encontramos a Bíblia dizendo assim, a respeito de Jesus, que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas, irmãos, Jesus estava agora inaugurando-nos uma nova era para os samaritanos. Por quê, irmãos? Porque até então, irmãos, nenhum judeu de norte a sul que cruzava por ali passava em Samaria. Por quê, irmãos? Porque os habitantes de Samaria não necessariamente eram judeus. No ano de 733, mais ou menos antes de Cristo, por ali, o rei Esar-Adon, né, ele invade o reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul era Judá, eram 2 reinos separados, e leva todo aquele povo para, aleluia, a Síria, que depois se transforma na Babilônia, né? Então, até então não era a Babilônia. E ele leva para lá esse povo e traz outros povos para habitar a região da Samaria ali. E aquele povo, irmãos, então vem habitar numa terra onde havia um Deus poderoso, que é o nosso Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, se você lê lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver que por causa dessa deportação, desse transporte para lá e para cá, foi tão grave, irmãos, que Deus mandou leões para matar o povo que
estavam ali murmurando. Por quê? Porque eles estavam, irmão, entristecendo Deus. Porque eles não conheciam a lei de Deus. Aleluia! Aleluia, que os administradores que tinham sido colocados ali pelo rei Adom, Mordecai disse para ele mandar sacerdotes judeus, porque nessa época aqui, os judeus estavam estavam presos. Então ele manda sacerdotes, e os sacerdotes começam então a ensinar a lei e os costumes, como é que eles deveriam oferecer sacrifício a Deus. Mas eles não eram puros. E os judeus, não necessariamente há mistura, eles casam entre eles, porque assim era o mandamento do Senhor. Aleluia! O nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós vamos encontrar, irmãos, quando nós lemos o livro de Neemias e o livro de Esdras, nós vamos ver ali uma animosidade, uma intriga que começou então a haver entre os samaritanos, que não eram judeus verdadeiros, contra os judeus que estavam voltando do cativeiro. Os judeus começaram a querer levantar o templo, e aí os samaritanos ali quiseram ajudar e disseram: não, vocês não fazem parte do nosso povo, vocês não podem ajudar nós não queremos nem a oferta de vocês, porque o nosso Deus vai prover. E eles levantaram o templo ali. Depois vem Neemias, irmãos, para retificar os muros. E aí levanta lá Sambalate, Tobias, Gersen contra Neemias, tentando impedir que ele retificasse os muros. Então houve essa divergência, irmãos, muito grande contra os samaritanos. E agora nós chegamos a Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala no livro de Lucas, no capítulo 9, versículos 52 e 56, Jesus intenta passar por Samaria e ele é rejeitado. E Jesus sai. E aí ele chega para ele, Tiago e João, e diz: Senhor, tu quer que nós clamamos a Deus para que desce fogo do céu e consuma tudo? E Jesus disse: que espírito que tem em vocês? Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Glória a Deus. Aleluia! E agora, Glória a Deus. novamente vai subindo para o norte. Em vez dele fazer o desvio que era tradicional fazer, que todo judeu fazia, ele foi pelo meio de Samaria. E ele agora chega no poço de Jacó. E chega ali, irmãos, por volta do meio-dia. Irmãos, lá é sol escaldante. Irmãos, ali no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, fevereiro, irmãos, tem dias que chega a dar 50 graus, irmão, na sombra. Amanhece o dia, às vezes de manhã cedo, 36 graus, irmão. O sol nem já está 36 graus, de calor que é, irmão. Agora vocês imaginem como é que era lá na Samaria. Imagine no poço de Jacó, que Jesus chega, era muito calor, meio-dia. E Jesus chega ali e senta na beira do poço. E diz para os seus discípulos que ele está com fome. Os discípulos disseram: então, senhor, aguarde aí que nós vamos na cidade comprar alguma coisa e já voltamos. Mas Jesus conhecia tudo que ia acontecer. E ele fica ali sozinho, de repente vê uma mulher tirar água. Irmãos, o costume é que se tirava água de manhã ou no final da tarde. Para quê, irmãos? Porque você andar com um cano ali pesando 30, 35 quilos nas costas em pleno sol? Não. Era no final da tarde, de manhã cedinho, que se fazia isso. Porque também era a hora que se tirava geralmente o tampo do poço, né? E dava-se água para os animais, já se dava água para quem precisava. Mas aquela mulher vinha àquela hora. E qual era o problema? Por que ela vinha àquela hora? Aí Jesus, aleluia, ela abre um poço, não tira a tampa e começa a tirar ali a água. Aleluia. E Jesus pede para ela: dá-me água de beber. E ela olha para Jesus e disse: mas você é judeu, e você está me pedindo água? Justamente porque judeus e samaritanos não conversavam, irmãos, não havia diálogo entre eles. Aleluia, Jesus. Aleluia. E Jesus então disse: olha, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria água e eu lhe daria água que não dá mais sede, que você não precisa. Jesus estava falando do que? Da palavra. Jesus estava falando do que? Da salvação.
Jesus estava dizendo para ele, olha, eu tenho algo tremendo. Aleluia, louvado seja Deus. E ela começa a dialogar, ela diz assim, mas Senhor, da onde você tem essa água? Eu não estou vendo corda na tua mão, não estou vendo poço, balde, e o poço é fundo. Aí Jesus está dizendo, não, filha, a água que eu tenho para te dar não é essa água, a água é diferente. É água que sacia a sede, aleluia, a água que liberta. Espírito Santo de Deus. E quando falam isso, eu quero aproveitar que está minha filha aqui. No ano passado, quando eu estive aqui no mês de março, não, abril, né? Não. Quando teu filho nasceu, abril, mas nós viemos em março, né, minha esposa? Viemos dia 17 de março, nós viemos para cá, justamente por causa do nascimento do bebê dela. Só que olha aqui, ela está aqui, ela sabe o que eu vou dizer, porque ela já testemunhou isso. Ela estava rebelde. Ela estava tomando água da cacimba. Ela estava tomando água do balde. Ela não estava tomando água do poço verdadeiro. Aleluia. E ela estava sempre com sede, cada vez mais e cada vez mais. E chegou um dia, irmãos, que eu tive, ela sabe. E a minha esposa está ali, a minha esposa deixei ela angustiada também. Por volta da... Eu saía por volta das 1h, né, minha esposa? 1h30. Eu tenho casa lá naqueles Açorianos, eu deixei ela em casa e eu saí doido, irmãos. Eu saí doido, andando, estava fresquinho, não estava frio, mas estava fresquinho. E eu não conseguia, irmãos. Aleluia, a angústia estava tão grande porque eu tive que tomar uma decisão, eu tive que deixar minha filha com o marido dela, com aquela criança ali que era menorzinha, e ela estava nos dias para ganhar um bebê, dormindo dentro de um palio. E ela, na beira da praia, ela dormiu 2 dias na beira da praia, dentro de um carro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, só Deus sabe o quanto eu chorei. A minha esposa estava angustiada porque ela não conhece muito bem aqui, ela não sabia nem onde me procurar. Aleluia. Era por volta das 5 horas eu voltei, né, irmão? Por volta das 5 horas da manhã eu voltei para casa, porque os ônibus começaram a circular. Eu disse, eu tenho que ir para casa, mas eu não consegui dormir. Angustiado. Aleluia, mas eu não queria ligar para ela. Porque, aleluia, era Deus tratando com a minha filha. E hoje eu posso dizer que eu louvo a Deus, porque tudo que Deus fez na vida dela, hoje ela está desfrutando das bênçãos. Aleluia. Ela esteve literalmente no fundo do poço. E hoje não, hoje está ali com o esposo, a quem eu gosto muito. Ele nunca disse isso, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, porque hoje eu vejo a minha filha feliz, né? Minha outra neta lá atrás, e tem mais um menino que ficou em casa, né? E eles não mediram força. O menino ficou na casa da mãe dele, que estava com febre para trazer para a igreja, mas eles vieram adorar a Deus. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E assim estava essa mulher, desesperada. E Jesus começa a ter um diálogo com ela e ela diz, olha, eu vejo que tu és profeta. E os antigos nos diziam que a adoração seria no Monte Moriá. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém. Perdão, no Monte Gerazim, né? Gerizim. E você diz que é lá em Jerusalém, e Jesus disse, olha, na verdade veio a hora e o momento que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade e em espírito. Glória a Deus. E ela começa a falar ali, e Jesus disse, olha, chama o teu marido. Ela disse, ele não tem marido. E Jesus disse, fácil, tu não tens marido, porque o que tu tens agora não é teu. Tu já tivesse 5, e agora o que tu tens não é teu. Ela tinha um amante. Louvado seja Deus. E ela disse, meu Deus. E saiu dali, deixou Jesus ali e foi para a cidade, impactada com aquilo que Jesus havia falado.
Porque ele se revela para ela. E ele diz, olha, eu sou o Cristo. Eu sou aquele que havia de restaurar Israel. Sou eu. Aleluia. Sou o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus. E ela então deixa Jesus ali, vai para a cidade, irmãos. E começa a falar, e todos aqueles homens e mulheres da cidade vêm para ouvir o que Jesus tinha para falar. Mas veja bem, o que eu quero frisar aqui, irmãos, essa mulher tinha um problema. Por isso, ela estava ali. Eu fico imaginando, irmão, 5 maridos, mas como assim, irmãos? Porque, como eu disse, assim que o povo assírio veio ali para Samaria, como eu disse, os leões começaram a atacar, eles pediram sacerdotes, os sacerdotes vieram e começaram a ensinar a lei. E uma das leis que eles adotaram era a lei do levirato. Qual que é a lei do levirato, irmãos? Quando uma mulher casava sempre eram os mais velhos que casavam primeiro, não eram os mais novos, tá? O mais velho. Ela casou com o mais velho da família. Jesus matou. Ela teve que casar com o segundo. Morreu. Casou com o terceiro. Morreu. E assim foi, casou com os 5 e morreram. Agora, eu pergunto para vocês. O quanto essa mulher era odiada pela família dos falecidos? Imagina. Se hoje já dizem que a viúva negra, imagina ela. Ela era rejeitada, irmãos. Todos diziam que o problema dela não era o problema dela. O problema não estava com ela. Alguma coisa estava de errado, mas talvez não estava com ela. Mas agora ela estava da forma errada por ser rejeitada, por não ser entendida, por não ser compreendida. E ela estava agora num relacionamento tóxico. Ela estava agora num relacionamento que não agradava a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. Glória a Deus. Onde nós vemos dificuldade, Jesus vê o quê? Oportunidade. Deus. Os judeus, irmãos, não passavam em Samaria porque viam uma dificuldade, mas Jesus via o quê? Uma oportunidade. Aleluia! E era ali necessário, porque Jesus sabia que ali havia uma pessoa que precisa. Tinha uma mulher ali angustiada, irmãos. Tinha uma mulher ali, aleluia, rejeitada. Tinha uma mulher ali que com certeza estava com depressão, irmãos. Aleluia, eu não sei qual é a situação física que aquela mulher se encontrava. Mas ela estava com sérios problemas. E ela se encontra com Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela ouve a palavra do Senhor, aleluia, ela ouve as boas novas e ela aceita Jesus Cristo como Salvador. E a vida dela é transformada, ela é liberta. Mas se Jesus não tivesse ido, irmãos, aleluia, e quer ver, irmãos, se quer ver, irmãos, vamos ver se eu consigo achar o livro de Atos. Abre lá o livro de Atos, irmãos. Se o pastor puder me ajudar. Deixa eu ver aqui. É nos primeiros. Aqui, Felipe, no capítulo 8. No capítulo 8, diz então aqui que descendo Filipe, 8 versículo 5, descendo Filipe, a cidade de Samaria lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o viam e viam os sinais que ele fazia. Irmãos, já havia uma igreja em Samaria. Quem que começou a igreja? A mulher samaritana. Foi ela. Foi o testemunho dela. Essas pessoas que estavam aqui já tinham sido evangelizadas através do testemunho dessa mulher, irmãos. Mas e se Jesus não fosse para lá? Quer ver, irmãos? Aleluia. Hoje nós estamos vivendo uma reviravolta. Nós estamos realmente vendo muitas coisas aí. Hoje o modelo de emissão mudou, né? Mudou um pouco, mas antigamente era uma coisa diferente. Mas ainda nós vimos hoje, irmãos, pessoas se achando dono do evangelho, se achando dono de uma igreja, irmãos. Olha aqui, Filipe, irmãos, estava trabalhando nessa igreja, nesse lugar, irmãos. E Samaria, nesta época, irmãos, ela tinha mais ou menos 120 mil
habitantes. Era uma grande igreja. Então era uma grande cidade. E ele estava com uma grande igreja, irmão. Pastor. Uma grande igreja. Mas de repente, veja só. Aleluia. O Espírito Santo. Aleluia. Veja versículo 26 do capítulo 8. E o anjo falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para casa. Ele estava longe, irmãos. Ele andou aí uns 150 a 120 quilômetros para chegar lá, mais ou menos. Tá? 120 quilômetros, aliás, não 120 quilômetros. E vai para o caminho que desce para a casa, o qual está deserto. Olha, eu sou um missionário, pastor Adriano. Eu estou com uma igreja grande, uma cidade de 120 pessoas. Eu vou para o deserto? Não vou. Se não tiver uma casa pastoral, um carro, não vou. Mas Felipe, aleluia, era um homem que amava o Evangelho, impactado, aleluia. Glória a Deus. Tudo que Jesus fez, tudo que ele viu, tudo que Jesus superou, aleluia, louvado seja Deus. E ele, sem pensar, ele não saiu, ele não discutiu, ele não disse: mas Senhor, não, ele foi. E quando ele chega no caminho lá, de repente ele está por lá parado, é deserto, calor, ele não questionou a Deus. Mas de repente ele olhou que vinha, aleluia, uma carruagem de um homem importante. É o mordomo-mor da rainha de Candace. E o anjo disse para ele, o Espírito disse para ele: ó, chega até o carro. E ele correu e foi para o lado do carro. E ele escutou que aquele homem lia a passagem sobre Jesus Cristo. Aí ele disse: escuta, tu entende que tu estás lendo? Ele: como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Ele disse: eu sei. Ele disse: então sobe. E pregou ali para aquele homem. O homem disse: bom, com base em tudo que tu me disse, olha, tem água aí, o que me impede que eu seja batizado? Não tem problema, manda parar a carruagem. Ele desceu ali, batizou aquele homem, e a Bíblia diz, aleluia, Glória a Deus, glória a Deus, que o Espírito Santo tomou ele e levou ele para Azoto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo ele ficou longe da sua família, porque ele tinha uma mulher, ele tinha filhas que eram profetisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele tinha prazer em fazer a obra. Ele me diz esforço, irmãos. Aleluia. Mas ele tinha prazer em fazer a obra de Deus. Era necessário nós passar ali. É necessário eu e você evangelizar. É necessário eu e você participarmos das campanhas de oração, de jejum, de consagração. Aleluia, porque é isso que fortalece a igreja. É isso que estrutura a igreja, porque nós estamos vendo hoje, pastor Adriano, até esses dias eu estava vendo uma mensagem, eu e minha esposa, de uma pastora que as profecias que ela, por exemplo, profetizou sobre o que aconteceu lá na Venezuela. Ela profetizou um pouco das coisas que aconteceu. E ela disse que este ano que vai entrar, muitos pastores vão cair, porque o Senhor vai permitir que a máscara caia. Louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, a coisa está feia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso estado lá, o Rio de Janeiro, irmãos, falando em termos de estatística, é o estado que tem mais crente no Brasil, é o Rio de Janeiro, sabia? Aleluia, não em volume, mas em percentual é o estado que mais tem crente, é o Rio de Janeiro. A nossa cidade, nosso bairro ali, nós fizemos uma conta ali, tem, olha, bem mais de 50 igrejas, bem mais. Em tempos grandes, então tem muita igreja, só não vai quem não quer. Mas aí alguém disse: não, mas ele já foi evangelizado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não interessa, irmão, a nossa parte nós temos que fazer, porque não aceitou uma hora, mas vai aceitar depois. Aleluia, louvado. Glória a Deus. A Bíblia diz que não é por muito falar, mas o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Então nós precisamos fazer a obra de Deus, aleluia, porque com certeza o Espírito Santo de Deus, ele vai operar, irmãos, ele vai operar, aleluia. Mas se nós não formos, aleluia, sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar anjos. Aleluia, o Senhor vai começar a dar sonho para essas pessoas, elas vão se converter. Sabe qual que é o problema? A Bíblia diz que depois do arrebatamento da igreja, veja só, vai haver o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E no tribunal de Cristo vai ter o que, irmãos? É entregue do quê? Galardões, lauréis e coroas. Deus usa eu e você, porque Ele quer nos premiar-nos. Glória a Deus. Aleluia, Ele quer nos dar coisas maravilhosas lá em cima, irmãos. Isso vai fazer diferença. Imagina aquele multidão, aleluia. Glória a Deus, nós estamos lá, irmãos, com uma coroa, com laurel. A pessoa vai lá e vai saber, aquela coroa é porque ele evangelizou. Aquela coroa é porque ele ganhou almas. Glória a Deus. Aleluia, vai ser tremendo. Aquela coroa é porque ele era obediente. Aquela coroa é porque ele dava um bom testemunho. E porque ele orava. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não existe nada que nós façamos para Deus que Deus fique em dívida com nós. Não. Deus, Ele sempre nos... Aleluia. Glória a Deus. Ele nunca vai ficar devendo para o homem. Aleluia. Ele sempre está disposto a nos usar e nos abençoar. Aleluia. Ele espera que eu e você nos colocamos na brecha. Aleluia. E digamos, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Aleluia. Aleluia. Me usa para a tua glória. E Deus vai operar. Aleluia. Mas era necessário passar ali. Será que não é necessário você passar onde o Senhor está falando? Será que não é necessário você acordar nas madrugadas e orar? Ah não, meu irmão, aquele irmão já aceitou Jesus tantas vezes. Ai, aleluia. Talvez não é a hora ainda, mas vai ser uma hora que ele vai aceitar. Aleluia. E o céu, aleluia, vai entrar em festa. E você, aleluia, quando chegar lá em cima, vai ser recompensado por causa disso. Amém? Aleluia. Até aqui é o que Deus